Olá, boa noite. Depois de António Muxanga, a polícia em Nampula está a preparar processos para a detenção de elementos da Renamo por incitação à violência. O comandante da polícia ao nível de Nampula indicou que são 2 pessoas, mas não revelou nomes. O comandante provincial da polícia em Nampula considera tratar-se de incitação à violência os recentes pronunciamentos da Renamo feitos em Nampula para não reconhecimento do governo a ser formado por Filipe Nunes, candidato eleito nas eleições de outubro passado, caso não sejam indicados elementos da Renamo para ocuparem diferentes cargos. Nós acompanhamos por todo lado, mesmo ao nível de provincial, algumas figuras tentando dizer ao contrário daquilo que é legal. E isto, de facto, chama-se incitação à violência. Por exemplo, quando aparece um indivíduo que diz não podem pagar imposto, não podem pagar qualquer taxa, porque esse governo já não pode recolher taxas, isto é incitação à violência. E quando um indivíduo diz fulanos não vão tomar posse porque não sei o que, porque não é aquilo, isto é uma incitação à violência. Muito embora não tenha revelado nomes, Abel Nuro avançou terem sido já instruídos 2 processos crime contra membros do partido Renamo, autores da alegada incitação. Existem processos abertos contra esses indivíduos que assim procedem. Já foram identificadas quantos processos é que existem? Temos neste momento 2 processos volumosos porque envolvem a mais que uma pessoa. Nomes de pessoas? E antes de transitar em julgado, o processo é segredo, não se pode citar o nome de ninguém. Ligadas a quê? Qual é? Ao partido Renamo, naturalmente. Refere-se que no passado dia 3 do corrente mês, a Renamo, através do chefe nacional de mobilização, Inca Muxiri Machante, manteve encontro com os membros daquela força política em Carrupeia, onde exortou a estes a não aceitarem o governo de Filipe Nunes, caso a Frelimo indique unilateralmente seus membros. O Presidente da República exonera parte do governo. Num comunicado enviado à nossa redação pela Presidência da República, o Presidente da República, Armando Emílio Guebuza, no uso das competências que lhe são conferidas pelas linhas A, ou melhor, pela linha A do número 2 do artigo 160 da Constituição da República, exonerou Alberto Vaquina do cargo de Primeiro-Ministro, Manuel Changa do cargo de Ministro das Finanças, Alcinda Abreu do cargo de Ministra para a Coordenação da Ação Ambiental, José Pacheco do cargo de Ministro da Agricultura, Esperança Bias do cargo de Ministra dos Recursos Minerais, Carvalho Moária do cargo de Ministro do Turismo, Vitória Dias Diogo do cargo de Ministra da Função Pública, Lucília Ama do cargo de Governadora da cidade de Maputo, Joaquim Veríssimo do cargo de Governador da província da Zambésia, Cidália Chauca do cargo de Governadora da província de Nampula, Eduardo Nihia do cargo de Conselheiro do Presidente da República e Edson Macuacua do cargo de Conselheiro do Presidente da República. Estávamos a ler o comunicado enviado à nossa redação pela Presidência da República. O professor universitário e antigo ministro da Administração Estatal, José Chava, diz que o atual desentendimento político pode comprometer o orçamento do Estado e o plano econômico e social para este ano. Por seu turno, os professores Vasco Nhabinde e Constantino Marrangula alertam que o ambiente de tensão pode afugentar investimentos. Falando no programa O País Econômico, José Chava lembrou que a instalação de um novo governo é sempre um momento de nervosismo para os empresários e acrescenta que a situação pode piorar com o braço de ferro aberto para Renamo. Depois do presidente ter sido investido no dia 15 de janeiro, depois da formação do governo, eles precisam de preparar os instrumentos para a governação. Estamos a falar do programa quinquenal do governo, é o Parlamento que tem que aprovar. Estamos a falar do Plano Econômico e Social de 2015, é o Parlamento que tem que aprovar. Estamos a falar do Orçamento de 2015, também é o Parlamento que tem que aprovar. Então, isto tudo fica condicionado. Quero crer que, antes de terminarem os 30 dias, de facto, que estão previstos na lei, a partir de segunda-feira, os deputados da Renamo possam ocupar os seus próprios lugares, porque senão vamos ter problemas depois. O também professor universitário Vasco Nhabinde considera que o atual ambiente de crispação
pode fazer disparar os preços e cortar as previsões de crescimento. Este clima de tensão cria uma certa incerteza a um conjunto de agentes econômicos, sobretudo os investidores, porque eles não sabem ao certo o que é que vai acontecer. Então, por causa disso, a moeda pode reagir de certa maneira de tal forma que afeta significativamente os indicadores macroeconômicos. Então, estamos a falar da reação da inflação, portanto, podemos ver a inflação a ter um comportamento diferente daquele previsto pelo Banco Central. Poderemos ter taxas de crescimento fortemente influenciadas porque os investimentos, a massa que deve ir para o setor produtivo não está a ir conforme devia ir. O mesmo entendimento tem o economista Constantino Marringula, que diz que a situação pode afastar o investimento. E se nós recuperarmos um pouco e olharmos para os últimos 2 anos, vamos ver que houve aquela questão da instabilidade ligada aos raptos. Isso é uma espécie de juntar pólvora e a consequência típica disso é alguma expectativa dos investidores, expectativas negativas dos investidores. E o que é que se faz quando é assim? É esperar para ver. Os investidores preferem esperar para ver. Não metem o dinheiro na economia e a consequência de não meter o dinheiro na economia é diversa. A primeira consequência, naturalmente, é menor investimento, menor crescimento da economia. Os 3 economistas defendem que deve haver um rápido consenso político para assegurar a estabilidade do país. Enquanto isso, Moçambique voltou a registrar inflação baixa em 2014 pelo 3º ano consecutivo. Dados apresentados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística mostram que a média do nível geral de preços do ano passado foi de 2,29%, abaixo dos 5,6% inicialmente projetados. A estabilidade de preços é um indicador que sugere que o país está na rota de um crescimento econômico sustentável, já que não há deterioração do poder de compra dos cidadãos. Em 3 anos consecutivos, a inflação situou-se abaixo de 2 dígitos e apresenta-se estável, isto é, sem grandes flutuações. Em 2012, os preços subiram em média 2,09%, a taxa mais baixa da história. No ano seguinte, a média subiu para 4,21%, ainda assim, manteve a estabilidade. Já em 2014, segundo informações do Instituto Nacional de Estatística, publicadas esta quinta-feira, a taxa média de inflação voltou a descer para 2,29%. Trata-se de uma descida abaixo da metade da projeção inicial, que apontava para 5,6%, e também abaixo da média da SADC, fixada em 6,9%. Estes números sugerem também que há condições para que o sistema financeiro pratique taxas de juros mais atrativas, muitas vezes sinalizadas pela descida das taxas diretoras do Banco de Moçambique. O Banco Central aponta para a estabilidade do metical em relação às principais moedas de importação como um dos determinantes da estabilidade de preços. Os últimos anos de inflação alta foram 2010, com a média de 12,7%, situação que provocou protestos contra a subida do custo de vida nos dias 1 e 2 de setembro, e em 2011, quando a média atingiu 11,35%. A maior parte dos agentes econômicos dão credibilidade ao relatório do Instituto Nacional de Estatística. Para eles, o custo de vida não se fez sentir no ano passado, pelo menos em relação ao custo de produtos básicos, sobretudo alimentos. Mercados da capital, vendedores de produtos alimentares e outros artigos de consumo básico confirmam que a subida do nível geral de preços não foi significativa em 2014. Dizem mesmo que a estabilidade de preços tendeu-se até a quadra festiva, a altura em que o aumento da procura pressiona os preços a aumentarem. Verificando a oscilação dos preços no mercado no ano passado, tirando o último mês que foi de dezembro, que houve uma derrapagem, portanto, na relação entre o dólar e o metical, os preços estiveram estáveis e houve momentos até que alguns bens de consumo baixaram de preço. Houve muita coisa no ramo alimentar que baixou de preço. Portanto, quero acreditar que realmente esteve estável, bem controlado até por sinal. A minha percepção quanto a isso é essa, que a variação de preços dos produtos foi muito ligeiro. E não houve subida de preços assim vulgos. Consumidores partilham da mesma opinião.
percepção que eu tenho é que os preços subiram ligeiramente. Não foi tanto como nos outros anos em que a especulação era a olhos vistos. Como consumidora, eu posso dizer que para mim não se fez sentir essa mudança de... Foi razoável, sim. Mesmo na quadra festiva, os preços não estiveram tão altos como nos anos anteriores. Mas há quem considera que o nível de vida no país é tão alto que dilui os dados numéricos apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística. Isso é uma percepção, é uma avaliação que se faz, né? Mas atendendo e considerando o rendimento de um grupo de moçambicanos, de uma amostragem significativa, eu acho que isso é uma falácia. Isso depende muito do nível de rendimento dos moçambicanos. Se nós formos analisar ou a ver, o moçambicano tem um rendimento muito ínfimo. Então, essa avaliação só é para agradar as pessoas. Isso não andou bem. As coisas estavam caras. Pode falar que a coisa é barata, mas não é barato. A opinião de agentes econômicos não inclui bens e serviços de âmbito mais amplo, tais como a educação, habitação, saúde, entre outros. Um jovem foi detido pela Polícia Municipal em Nampula, supostamente por ter tirado fotografias enquanto se destruía uma obra ilegal naquela urbe. Entretanto, o município não dispõe de nenhum instrumento legal que proíba a captação de imagem com celular. Este jovem foi esta sexta-feira detido e agredido fisicamente pela Polícia Municipal de Nampula, tudo porque, segundo suas palavras, encontrava-se através do seu telemóvel apenas a captar imagens da destruição de uma infraestrutura embargada pelo município na Avenida Eduardo Mondlane, uma situação que, aliás, deixou indignados os residentes desta cidade. Então, mal que me viram eu a tirar foto, mas viram outras pessoas. Eles vêm me pegam, querem levar o meu telefone, eu peço desculpa a eles. E eles não quiseram. E eu resto a saber se eles me levaram para aqui, depois maldimaram, depois de maldimarem, antes de me trazerem aqui, eles começaram a me dar porradas lá. Chego aqui também, o motorista quis querer me dar porrada. Seu colega disse para não dar porrada. Eu conheço esse miúdo, é para não dar porrada, porque não dá. Sai o outro, vem e começa a me dar porradas. E chega esse momento e eles levaram de me aldimaram. A Andresita, comandante da Polícia Municipal, que referiu que o jovem não está detido, mesmo estando algemado, admitiu não existir instrumento legal que proíbe a captação de imagens. Referi que o jovem não está detido. Está no processo de ser reencaminhado às instâncias competentes, refiro-me às esquadras, porque nós trabalhamos em coordenação ou colaboração com a PRM, sendo nós Polícia Municipal da cidade de Nampula. Portanto, esse jovem foi interpelado a exercer filmagens clandestinas. Mas qual é a infração prevista no Código de Postura Camarária em relação à captação de imagens e fotografias? O Código de Postura Camarária nada versa sobre filmagens e fotografias. Entretanto, esta é a primeira vez neste ano que o município detém indivíduos nestas circunstâncias. Contudo, depois de intervenção de várias entidades ligadas à justiça, o jovem foi restituído à liberdade depois de longas horas naquela situação. O mau tempo continua a ameaçar o país. Os distritos costeiros da província da Zambésia continuam a registrar períodos de chuvas fortes, trovoadas até sábado. O Instituto Nacional de Meteorologia na Zambésia recomenda à população a observar precaução nesta época chuvosa. Os distritos costeiros da Zambésia, nomeadamente Climane, Nicoatala, Namacurra, Magajo da Costa e Inhaçus, vão continuar a registrar períodos de chuva e trovoadas até sábado. Estes distritos estarão sob influência, portanto, do sistema de baixas pressões que está localizado no canal de Moçambique Extremo Norte. Portanto, o que está a se verificar neste momento é ocorrência de chuvas, portanto, precipitação, que em acumulado já ronda por cerca de 100 milímetros desde o dia de ontem até agora. Portanto, nós esperamos que esse sistema continue a influenciar o estado de tempo nesse distrito que me referi até pelo menos sábado. Portanto, o que vai acontecer é
chuvas moderadas a forte e também teremos trovoadas e também espera-se que haja ocorrência de ventos até 60 nós. Por estas alturas, recomenda-se medidas de precaução. É necessário que se evite perca de vidas humanas e bens materiais a partir da altura que nós tomemos, portanto, medidas com relação às descargas atmosféricas. As pontecas também, falo aqui de infraestruturas que podem estar degradadas, é necessário que se evite, portanto, todo o sistema energético, portanto, energia, postes elétricos, etc., também devem estar em monitoramento permanente, por forma que não haja, portanto, danos. Refira-se que Zambésia é uma província propensa às calamidades naturais. Na cidade de Maputo ainda prevalecem casas inundadas em alguns bairros, sobretudo em Maguanini. Os residentes queixam-se de não terem recebido apoio, nem mesmo visita do município da capital. O cenário das ruas faz antever que a vida não voltou à normalidade em alguns bairros da cidade de Maputo. No Quarteirão 29 e outros adjacentes, no bairro Maguanini A, cerca de 150 casas continuam inundadas, com água a atingir 2 metros de altura em alguns casos. Submersos no drama, os proprietários das casas inundadas recorrem à solidariedade dos vizinhos para conseguir um teto durante a noite. Outros tiveram que arrendar casas enquanto durar a época chuvosa. Deu para chegar ali dentro da casa, não. É muito difícil. Só espreitei de longe. Os vossos bens? O resto ficou lá na água. Tirei o que eu consegui tirar, fui deixar numa das casas. O resto, estou a arranjar a minha vida. Não sei, porque não tenho dinheiro a ver de sair, nem agora teria comprado outro terreno, construir, mas onde vou ter dinheiro para comprar terreno hoje em dia, construir? Nem voltar, não posso voltar, porque com aquela situação, como é que é de viver ali mesmo? Estou assim mesmo, faz de conta estou na rua. Está muito complicado essa vida. As pessoas estão a sofrer, andam de um lado para o outro. Essas cheias aqui trouxeram miséria para a população aqui na minha zona. Mesmo para quem tem condições para permanecer em casa, exige-se muita imaginação e estratégias para poder circular. A vida está difícil aqui, porque temos muitos mosquitos e a água já está a começar a cheirar. Sim. E tenho crianças. A outra já começou a apodrecer as perninhas dela por causa dessa água aqui. Exatamente. E para circular dentro da casa, como é que é? Usar essa ponta aqui que já viu. Em princípio, pediram o levantamento. E já escrevemos ali, tiraram todos os dados, nome de telefone, não sei o que tudo. Até agora não há solução. Quando é que vieram buscar estes dados? Antes dessa indução, a primeira chuva. As casas ainda continuam na água e não tivemos a resposta. Já falamos com os secretários, entregamos os nomes e tudo, e aquilo que perdemos, não temos solução disso. Os residentes de Maguanini temem o risco de propagação de várias doenças, já que além de provocar um mau cheiro no bairro, a água estagnada cria condições de proliferação de mosquitos. Já na Matola, mais de 100 casas continuam inundadas devido a construções desordenadas que bloquearam o curso normal das águas no bairro da Liberdade. O bairro da Liberdade faz parte dos mais críticos do município da Matola. Sempre que chove, o drama repete-se. As casas ficam alagadas, deixando centenas de famílias ao relento. A decisão do município de destruir alguns empreendimentos vem a calhar, pois muitas construções bloquearam o curso tradicional das águas pluviais. Esta construção, por exemplo, esbarra as águas que deviam correr nesta pequena drenagem e aumenta a sua pressão, causando mais estragos. Do outro lado da Avenida das Indústrias, a estrada que vai até o bairro de Machantrene, o cenário ainda é pior. O corredor está completamente bloqueado e os munícipes são obrigados a furarem os quintais para permitir a passagem das águas. Isso é que o município vale a pena fazer qualquer coisa, isso aqui fazer drenagem, quer dizer, uma vala, para que então a água conseguir escoar. Porque como está assim, a água, se onde correr não pode, então a água acabar. Muitos quintais continuam completamente inundados. Mesmo assim, há famílias que sobrevivem no meio da água, contra todos os riscos. Aliás, é assim em todas as épocas chuvosas desde as cheias de 2000. Não há maneira como sobreviver, a gente sobrevive mesmo assim, conforme estão a ver, dentro da água. Desde que as pessoas que entram a água entrou dentro, tem que sair mesmo, estar no caso da família. E as pessoas que então a água não conseguiu entrar dentro,
só para nadar para então conseguir entrar dentro. E só assim pode resolver, porque não podemos todos abandonar a zona nesse caso. Anualmente, quando é este tempo, sempre passamos as situações, já tivemos com o secretário, com todos, não sei o que, andamos a falar sobre essas águas, mas nunca tem solução mesmo concreta. As estruturas do Bairro da Liberdade há muito tempo que perderam o controle das construções desordenadas. Também há a situação de pessoas também oportunistas. Estamos a ver, por exemplo, essas construções aqui foram depois, vendo que a situação de água é esta, mas atreveu a construir aquilo ali. Para além de conflito armado também houve oportunismo de algumas pessoas. Alguns moradores dizem que o problema começou quando o município parcelou o bairro e não abriu as valas para a drenagem das águas. Antes do parcelamento nunca tínhamos esse tipo de situações. Mas outra questão é que, pronto, uma vez a zona foi urbanizada, o passo seguinte teria sido a construção de valas de drenagem. Então penso que esse é o principal problema. As estruturas do bairro falam de cerca de 100 casas que continuam alagadas, numa altura em que a época chuvosa ainda não chegou ao fim. Sem nenhuma solução à vista, o cenário poderá piorar nos próximos dias, caso a chuva se intensifique. O ministro das Finanças, Manuel Chang, garantiu que o governo está preparado para apoiar as vítimas das cheias. Chang disse que o executivo está a par da situação e vai minimizar o problema. Estas situações de chuvas, cheias, que normalmente acontecem neste período, desde os períodos de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, são sazonais. Portanto, e normalmente o governo, neste período, prepara-se para poder encontrar formas de obviar estas situações. Então, houve uma reunião dirigida pelo primeiro-ministro do órgão, onde se fizeram as avaliações necessárias do período, mesmo em termos do tempo. Portanto, o Serviço Meteorológico deram-nos indicações dos períodos que haveria situações dessas. Em termos de preparação, o governo tem que estar preparado para o mínimo que é necessário, portanto, como tem estado a fazer em todos os anos, e este ano também está preparado para que o INGC possa ocorrer e ajudar as populações que estão nestas situações. Pagar as taxas. Paulo Ad defende que as portagens geridas pela empresa Estradas do Zambeze são acessíveis, pelo que os automobilistas não têm por que reclamar. É incrível, eu não estou satisfeito. Digo em nome de todos os municípios da província de Tete. Afinal de contas, por que não estamos satisfeitos? Veja só, quer dizer, aquilo é uma infraestrutura que veio após a independência para servir o povo moçambicano. Agora, se veio para servir o povo moçambicano, nós temos que ver. O fato de um João, um vizinho, ter um carro, não significa que essa pessoa já carimbou a pobreza. A pessoa continua ainda pobre. É impossível esta situação, nós sobrevivemos a esta situação, porque o nível de vida nosso é baixo. Moçambique está como um país terceiro mundo. Não foi preciso as Estradas do Zambeze responder às preocupações dos automobilistas. A reação veio mesmo do governador de Tete, que desdramatiza as inquietações. Nós queremos boas estradas. Queremos boas estradas. Temos que pagar pelas estradas. Queremos boas pontes, continuarmos a construir. É preciso pagarmos as taxas. Não é isso? Valorizar o investimento nacional e estrangeiro. Tem mais alguma dúvida? Em 2010, o governo moçambicano concessionou mais de 700 quilômetros de estradas à empresa Estradas do Zambeze, controlada pela Estende Concessões de Transporte, Soares da Costa e pela Infra Engineering Moçambique. A concessão incluía a construção de uma nova ponte, gestão e manutenção das vias e instalações de portagens. O preço passou a ser 30 meticais para as viaturas ligeiras, contra os anteriores 10 e 50 a 90 meticais para os veículos pesados. O governo provincial considera que as taxas são acessíveis e que os residentes de Tete têm preço bonificado. Não há nenhuma taxa exorbitante. O que os automobilistas não entenderam a questão das taxas. Por exemplo, os chapeiros, transporte coletivo, quanto é que está? São 20 meticais. 20 meticais continua a taxa anterior. E não obstante ainda, os residentes da cidade de Tete, os residentes
da vila de Moatize, assim como nos distritos, eles vão ter uma taxa bonificada. Onde é que está o problema? Os valores das portagens foram alterados logo após a conclusão e inauguração da Ponte Cachoente, inaugurada recentemente pelo chefe de Estado, Armando Guebuza. O ministro dos Transportes e Comunicações, Gabriel Motice, disse que não assumiu o atual cargo para fazer milagres nos transportes de passageiros, numa altura em que há cidadãos a serem transportados em carrinhas de caixa aberta na capital do país. No programa Grande Entrevista, Gabriel Motice revelou que termina o atual mandato triste com a situação em que são transportados grande parte dos moçambicanos, com a deterioração do sistema de transporte de passageiros, com destaque para o reaparecimento dos voos My Love. Mas o ministro acrescenta que não assumiu as funções para fazer milagres. Não porque eu achasse que havia um milagre que eu pudesse fazer em 12 meses de trabalho ou 13 dentro do Ministério dos Transportes e Comunicações. Mas também eu não fui lá como um milagreiro. Eu fui lá para continuar um trabalho que vinha sendo feito por uma equipa e por outro ou outros ministros. O que eu posso dizer é que aquilo que são os grandes problemas e as possíveis soluções para o transporte urbano da cidade de Maputo, nós conseguimos criar consciência à volta disso. Motice diz que não é possível transportar os moçambicanos com dignidade, cobrando a atual tarifa por passageiro. Com aquilo que nós estamos neste momento a pagar como munícipes, dificilmente podemos ter um transporte público melhor do que este. Porque mesmo que o Estado vá comprar hoje 100 autocarros, já fez isso algumas vezes, e metê-los nos TPMs, se os TPMs estiverem a cobrar 7 meticais por passageiros, isso quer dizer que se aquele autocarro rebentar um pneu, os TPM podem não ter recursos para comprar um pneu. Se aquele autocarro avariar, os TPM podem não ter dinheiro para comprar as peças. Mesmo assim, o governante reconhece que uma subida na tarifa do transporte pode agravar a difícil situação em que se encontra grande parte das famílias moçambicanas, na medida em que a mesma tornar-se-ia incomportável para o bolso do cidadão comum. Vamos neste momento observar uma breve pausa, mas antes confira a previsão de tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, a cidade de Maputo poderá estar uma máxima de 30 graus e mínima de 21, Xai-Xai 27 de máxima e mínima de 22, Inhambane poderá estar uma máxima de 32 graus e mínima de 20. Para a zona centro do país, a cidade da Beira poderá estar uma máxima de 30 graus e mínima de 25, Chimoio 29 de máxima e mínima de 20, Quilmane 32 de máxima e mínima de 24, Tete 30 de máxima e mínima de 20. Para a zona norte do país, a cidade de Nampula poderá estar uma máxima de 29 graus e mínima de 21, Pemba 29 de máxima e mínima de 22 e por último Lixinga poderá estar uma máxima de 24 graus e mínima de 17.